1.080 estudantes e mais de 150 professores de 28 escolas, públicas e particulares de Valinhos e Campinas, participaram do primeiro concurso Selo Diversidade Cultural. De 20 de agosto a 15 de outubro, foram realizados 9 eventos online ao vivo com 28 personalidades discutindo temas relevantes e pouco debatidos sobre educação antirracista. Até o momento, mais de 3.000 pessoas assistiram cerca de 550 horas dos vídeos nas redes sociais. Essas lives foram editadas e organizadas com sumário e enriquecidas com links para outras fontes de conhecimento. Todo esse material está disponível no nosso site, youtube.com/afrovalinhos, para consulta e pesquisa dos professores e demais interessados. A Associação Afro de Valinhos e o Coletivo de Estudos Teresa de Benguela agradecem a presença de todos. Antes de conhecermos os trabalhos vencedores, vamos assistir a um breve resumo das lives realizadas. Boa noite a todos e todas. Essa é a primeira de uma série de lives da Jornada Antirracista de Valinhos. Sensibilização do olhar. Debate sobre alteridade. A ideia justamente de formação é que a gente tenha, nesse momento, uma perspectiva de entender que a sociedade é racista, mas que os jovens negros que estão vindo nessa nova geração, eles não vão estar acuados. Eu tenho visto que existem várias maneiras de tentar mudar a realidade que a gente vive para uma sociedade mais justa, né? E uma delas é desenvolver a sensibilidade, a empatia, a capacidade de alteridade nas crianças. Aí a família ela é muito importante, a escola é muito importante. A história do Brasil ela foi feita por brancos, né? E esses brancos elegeram heróis brancos e não deram protagonismo para o negro ao longo da nossa história. Então nós precisamos mudar isso. Eu, como professora de história, os professores de história de maneira geral, a gente precisa tentar mudar isso. Porque se a gente não fizer esse movimento de se colocar no lugar do outro, tentar entender como é a cultura ou por que aquelas pessoas vivem de determinada maneira e entender que isso não é ruim, isso só é diferente. África na sala de aula, ou África no currículo escolar. O protagonismo do continente africano na história da humanidade. Luiz Gama, a Luísa Marim, o Zumbi, a Maria Carolina de Jesus, o João Cândido. Então, assim, as crianças precisam conhecer personagens negros brasileiros que tiveram importância, relevância, destaque, são seres humanos capazes, competentes, têm várias competências, vários conhecimentos, várias manifestações culturais. Então é esse lado positivo, que a gente precisa trabalhar. África do Sul e Brasil, por um currículo pluriversal. A dança e o canto contra o racismo. Que é o apagamento histórico, é a morte, né, dos nossos saberes ancestrais, né? E isso é muito grave, porque o efeito psicológico disso nas nossas crianças e em todas as gerações que nasceram aqui no Brasil, ele é muito negativo, né? Porque as crianças não se veem representadas assim como nós também não nos víamos representados, né? Então a gente não se vê, né? Não se vê nos filmes, não se vê nas novelas, não se vê nos super-heróis. A gente carece muito dessa representatividade. Wakanda para sempre. A importância da representatividade nos espaços escolares. O descobrimento da nossa identidade quanto negros, ele se dá assim em casa, com o pai e mãe explicado, mas quando a gente é muito pequeno, nós estamos naquele seio familiar. Agora, quando a gente tem contato com o mundo exterior, que é na escola, eu sei a imagem que o outro tem de mim.
E é por isso que é muito importante esse tipo de debate. Estamos muito longe da igualdade, muito longe da equidade, só que a gente já caminhou e esse espaço não tem mais volta. Eu acredito que num futuro tão distante, ainda assim a gente vai conseguir, acredito que não a gente que está aqui, talvez uma geração bem futura vá conseguir bater no peito e falar que chegaram lá. Se a gente posta um texto, alguma coisa, escreve sobre racismo, você pode ver, eu não estou inventando isso da minha cabeça agora, é verdade. Se uma pessoa negra fala, problematiza alguma situação, tudo bem, vai ficar naquilo, as pessoas vai dar um engajamento normal. Mas se uma pessoa branca fala exatamente a mesma coisa, vai dar muito mais engajamento. Entendeu? E essa é a questão do privilégio. Então, você pode usar esse privilégio para conseguir ajudar a gente. Tem racismo na escola? Reflexões para uma educação com equidade. É na escola que ela escuta narrativas referente ao seu cabelo. Mas quando a gente vai para a escola, o nosso cabelo passa a ser cabelo ruim, cabelo pichain, né? Então, assim, vão nos desqualificando, vão tirando a nossa humanidade, né? Vão nos coisificando. A sexta live do selo Diversidade Cultural da Jornada Antirracista em Valinhos apresenta Meu Cabelo Não É Ruim. Representações positivas da negritude. Isso, porque o racismo sempre, né, secularmente, a gente é a base, a estrutura da nossa sociedade, mas hoje a gente, às vezes, tem isso, né, essa impressão que ele está nos tocando mais, né, mas eu acho que considero que pelo fato de ver, né, aquilo que não se vê, né, a gente sabe que acontece, mas toca menos, mas de repente ele está aparecendo mais, né. Professor branco, aluno negro. Os impactos psicológicos do racismo. Pensa qualquer uma situação que você passou de ofensa, que você não conseguiu se defender, não dá aquele embrulho no estômago, não dá um nó, um embolo. Isso não vem do nada, né? Isso é o nosso corpo reagindo, é uma reação de estresse. E isso gera marcas. É a questão de que aquele contexto escolar não consegue oferecer aí subsídios para poder apagar esse incêndio, né? Então, aí o que acontece? A criança, ela é rotulada, déficit de atenção e hiperatividade e um monte de coisa. E não é isso que acontece, é porque falta esse olhar analítico, vamos falar assim, do professor e do contexto escolar como um todo, de identificar que aquele problema não é a aprendizagem da criança, que a criança se sente retraída e ela não consegue absorver nada da aula. Diálogos com o Legislativo. Políticas públicas afirmativas para a educação. Nós todos estamos aprendendo, nós não vivemos. Lá no início eu falei que tem a questão da branquitude, né? Eu sou branca, todos os aqui brancos, estamos discutindo uma questão que a gente não vivencia, estamos aprendendo com vocês. E vamos tocar esse momento que está sendo muito legal de aprendizado para todos nós. Nona e última live da Jornada Antirracista em Valinhos. Homenagem ao Dia do Professor. Resultados da educação antirracista. Nós entramos nesse concurso, né? Iniciamos esse trabalho e nós, como professores, a gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando. O tema racismo, ele não é simples, ele é um assunto complexo, né? E, inclusive, acredito que eu, como professora branca, assim como todos os professores que são brancos, a gente precisa encontrar o nosso lugar nessa luta. A gente precisa estudar, ler, refletir, entender qual é o nosso lugar. É um trabalho de formação que começa lá no ensino fundamental e chega até o ensino médio. Então, a gente vê que esses meninos, né, nessa base, nessa formação, discutir as questões étnico-raciais
na escola é transformar a vida, porque muitos deles, né, são sujeitos negros, mas que não se reconhecem enquanto negros. Então, quando a gente traz essa discussão para a escola, quando a gente mostra, como a Cláudia falou, uma outra África, que foi o que eu fiz com as crianças, né, eu passei uma África que a gente não vê muito nos livros, mas que ela existe de fato, uma África de reis, de rainhas. Então essas crianças, elas vão criando essa identidade, esse pertencimento de que o seu antepassado vieram de reis e de rainhas, então eu não preciso me esconder, né? Então é muito importante quando a gente faz esse trabalho na escola. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte disso, todos que organizaram, todos que participaram desse movimento maravilhoso. E isso faz muita diferença. E ainda vai fazer na vida de muita gente. E, assim, para algumas pessoas pode não parecer uma coisa tão importante, mas para outras isso é de grande importância. Eu acho que a gente encerra, né, esse momento tão legal, promoção aí da Associação Afro, né? Obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até uma próxima, né? Nós que agradecemos muito. Agradeço muito também. Obrigada a você, obrigada a vocês. Então é isso. Obrigada, Tânia. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Ubuntu. Obrigado a vocês. Um beijo para todos vocês. Obrigado, gente. Um prazer. Prazer nosso.